Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso quadro O Que É O Que É. Meu nome é Wesley Williams e hoje a gente vai falar sobre o que é Kubernetes. Então, vamos lá! Bom pessoal, antes da gente ir direto ao assunto, eu gostaria muito de pedir para você se inscrever aí no nosso canal Full Cycle no YouTube e também não esquece de dar um like. Além disso, também segue a gente no Instagram, é @devfullcycle. Bom pessoal, sem mais delongas, vamos falar então direto ao assunto sobre o que é o Kubernetes. Vamos lá, antes mesmo de a gente ir direto ao ponto e falar sobre Kubernetes, eu quero passar alguns conceitos muito claros aí para você. O grande ponto é que nos dias de hoje a gente está vivendo num mundo cada dia mais containerizado, ou seja, a gente trabalha com containers, né? Muita gente trabalha com Docker no ambiente de desenvolvimento. E o que acontece? A galera quer, no final das contas, também trabalhar com o Docker em ambiente de produção. Dessa forma, eles conseguem garantir que tudo que está desenvolvido em ambiente de desenvolvimento também vai para a produção da mesma forma. E tudo, então, parece muito óbvio. O grande ponto é que conforme as aplicações vão crescendo e muitas vezes essas aplicações são microserviços e tem diversas instâncias, diversos containers rodando, vai ficando cada vez mais difícil a gente gerenciar um container. Por exemplo, a gente sabe que um container nada mais é do que um processo rodando ali no sistema operacional. E muitas vezes, por diversos motivos, a gente pode fazer com que esse container morra, o processo caia. E daí o seu sistema inteiro vai estar fora do ar. Então, para evitar esses tipos de coisa, nós temos, no final das contas, algo que a gente chama de orquestradores de container. O que esses camaradas fazem? No final das contas, eles tomam conta do nosso ambiente. Então, se eu tiver ali 500 containers rodando e um cair, esse meu orquestrador vai perceber que aquele cara tá fora e ele vai subir um outro no lugar. Então, esses orquestradores de container, ele consegue nos ajudar, no final das contas, a garantir a integridade da nossa aplicação e consegue garantir também que a gente consiga, muitas vezes, trocar de versão. Por exemplo, e se eu quiser fazer um deploy com uma nova versão do meu container? Opa! Vamos dizer que o nosso orquestrador ele pode ir removendo os containers antigos e colocando os containers com a versão nova ali no ar de diversas formas, com diversos formatos ali de deploy também. Muitas vezes também esses nossos containers eles vão ficar expostos para a internet. A gente precisa também colocar ali certificados SSL, a gente precisa colocar regras ali e políticas de acesso. Então existem diversos pontos aí que definitivamente a gente precisa para que a gente consiga simplesmente colocar alguns containers no ar. E o mais louco de tudo isso é que como o mundo está muito mais distribuído, as aplicações cada dia estão mais distribuídas, o que acontece? Esses containers, eles precisam falar entre si, ok? Esses caras se comunicam o tempo todo, então há uma rede interna ali para esses caras se conversarem. Como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue ter mecanismos de service discovery para que esses caras consigam se comunicar? Então é tudo isso e mais um pouco que o famoso Kubernetes faz. O Kubernetes nada mais é do que um orquestrador de container extremamente escalável e extremamente extensível. Ele tem recursos extremamente sólidos para conseguir gerenciar e garantir que o seu container ele vá estar funcionando da melhor forma possível. O mais bacana é que o Kubernetes ele também consegue gerenciar os recursos do seu container. Então, conforme a sua aplicação vai ficando mais pesada, eu consigo até colocar mecanismos, por exemplo, de auto-scaling, ou seja, cada vez que eu vou precisando de mais recursos, mais containers, ele vai liberando ali para mim. Então ele consegue trabalhar com load balancer, ele consegue colocar políticas de ingresso para todo mundo chegar e cair na rede, ele vai conseguir ter mecanismos para a gente conseguir gerar certificados SSL. Então o Kubernetes ele tem todo um ecossistema em volta dele
para que você consiga rodar aplicações containerizadas, totalmente distribuídas de uma forma extremamente eficiente. Agora, Wesley, você precisa, por exemplo, utilizar Kubernetes em todas as situações quando você, por exemplo, vai subir uma simples aplicação com container? Não. Normalmente você vai utilizar Kubernetes quando você precisa realmente ter um gerenciamento mais próximo e de diversos containers. Raramente você vai subir aí um Kubernetes para gerenciar uma aplicação ali muito pequena. O grande ponto é que o projeto do Kubernetes, ele é extremamente maduro. Ele começou e saiu ali, vamos dizer ali, desenvolvido pela Google, e hoje em dia muitas e muitas empresas estão adotando esse camarada. E sem dúvida, se você quer se tornar também um desenvolvedor full cycle, eu dou uma dica para você. Dê uma olhada em todo o nosso conteúdo aqui no nosso canal de YouTube, porque a gente fala bastante sobre Kubernetes. Você não precisa ser um expert em Kubernetes, mas um desenvolvedor full cycle nos dias de hoje, ele tem que ter uma noção mínima de tudo, de como tudo isso funciona. Eu espero que nesse O Que É, pelo menos eu tenha te dado uma visão um pouco mais geral de como que funciona essa ferramenta extremamente fantástica e eventualmente vai ficando complexa conforme você vai utilizando recursos e mais recursos para conseguir ajustar peculiaridades nas suas aplicações. Então é isso que eu queria falar sobre Kubernetes hoje. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no nosso próximo O Que É.